Boa tarde, Lu, Christian, Flávia. Foi perfeita essa introdução do Christian, porque já dá a bola para eu cortar. Diz o seguinte, as tarifas, né, recapitulando, as tarifas para Canadá e México foram de 25%, mas tem até dia 10 para negociar se vai rolar mesmo essas tarifas. Enquanto que para a China foi de 10%, ou seja, foi menor, mas foi sem prazo de negociação. Trump já dizendo que não vai falar com Xi Jinping, os diplomatas que se virem. Então, existe uma especulação aí de que acompanha a política nacional, que talvez essa paulada do Trump nos aliados mais próximos seja uma forma de negociar outras questões políticas, como de fronteira, gasto com policiamento e outras questões políticas. E foi um ótimo exemplo que o Christian deu da indústria automobilística, eu estava dando uma olhada, e que, por exemplo, algumas peças automotivas, elas passam pelas fronteiras Canadá, México, Estados Unidos ali, entre 6 a 7 vezes em média. Então, quer dizer que cada vez que passar vai ser tarifado uma única vez? Isso é só para dar uma dimensão da complexidade devido ao tamanho da integração da economia. Dizem que cerca de metade do mercado automobilístico é justamente negociado com Canadá e México. E isso é um dos mercados mais importantes e simbólicos dos Estados Unidos. Então, para não falar de outros mercados que estão ali. Então, o Trump, se quiser levar a cabo isso, vai gerar um custo econômico e até social, pensando na burocracia, pensando no tempo, na adaptação e em tudo mais, se quiser aumentar em 25% as tarifas com os maiores aliados e vizinhos. Pois é. Então, a expectativa de que é mais uma estratégia de negociação política para negociar outras pautas, como fronteira principalmente, eu acho que ela tem razoabilidade e até provável em certo sentido, porque é impensável, né? Imagina você taxar seus aliados nesse nível de uma hora para outra, mas com um prazinho ali para negociar outras questões que estão na mesa. Mas eu vou aproveitar esse gancho que você deu para trazer, até o Pedro Doria, ele não está presente, mas ele é onipresente em nossos corações e esteve na reunião de pauta hoje de manhã e falou o seguinte, ele deu uma dica de um vídeo que o Richard Quest fez, que é um jornalista inglês que... ele é um pouco, assim, engraçadão, mas é sério. Ele faz uma análises muito sérias, muito importantes. E ele fez uma ressalva sobre isso, que eu acho que que é uma ponte muito boa entre o que o Christian está falando e o que você acabou de apontar. E aí, me ajuda a responder também a Luísa. O Richard Quest fala que, olha, talvez seja um perfil transacional e uma estratégia transacional do Trump de usar as tarifas para conseguir outras coisas, para negociar outras coisas, para conseguir outros benefícios. Porém, tudo indica que todo esse resto que ele está embutindo na tarifa, que são fronteiras mais seguras, controle de tráfico de drogas, de armas e etc., e mesmo controle de pessoas, né, de diminuir o número de pessoas que viajam e que, nos termos trumpistas, invadem, né, bem entre aspas, dos Estados Unidos. O Richard Quest defende que ele conseguiria fazer tudo isso sem precisar da guerra comercial. Provavelmente, porque não são países que estão em pleno momento de se conflagrar contra os Estados Unidos, não são conflagrados historicamente, são parceiros históricos, políticos, além de comerciais. Então, você pega o próprio Canadá, né, que o Trump fala jocosamente que deveria ser o 51º estado. Primeiro que ao fazer isso, ele fala, é um tom muito humilhante. Condescendente, no mínimo. Né? Mas assim, tirando isso, eu acho que assim, a gente pode dizer que é praticamente, tirando a soberania comercialmente e em termos de parceria, de acordos, não é exatamente um Estado, mas é um parceiro muito próximo, é um país irmão. Vamos falar assim, que eu acho que fica mais elegante e menos ofensivo, porque não é mesmo a minha intenção ofender de forma alguma o Canadá, que, aliás, já quis muito morar lá. Então, poxa, se ele pudesse talvez conseguir esses outros objetivos sem precisar usar da tarifa,
Seria mais interessante. Seria, e com certeza o Christian vai conseguir dar uma resposta mais sofisticada, mas eu queria dizer que é uma coisa que eu sempre, toda vez que me perguntam sobre esse ponto de vista da gestão da política em relação à política econômica, eu sempre falo, trabalha lá, trabalho. Sentar a bunda na cadeira, negociar, ir lá fazer um gesto, né, magnânimo, para mostrar que você é de boa vontade, tudo isso é trabalho. E principalmente considerando essa persona pública que o Trump construiu, não sei dizer se isso é ele mesmo ou não, enfim, isso é pouco relevante aqui, é de botar o pau na mesa, como disse o Christian. Olha aí, para reforçar a mensagem. Então, ele vai continuar nessa tecla. E, cara, é muito mais fácil do ponto de vista, assim, do frisson e do resultado imediato para inflamar a base dele. Claro que isso gera custos de reputação, né? Em economia dos jogos, a gente diz que política é jogo repetido. Ou seja, a reputação da pessoa vai se construindo. Mas o Trump também sabe que esse é o último mandato dele, né? Preservar as instituições democráticas, eu tenho fé nelas. É o último mandato dele, então não sei se ele está muito preocupado em reeleger o grupo político também. Então fica aí a bola para o Christian ajudar a gente nessa. Mas antes de eu devolver para o Christian, eu quero também fazer perguntas. Enfim, uma coisa que me ocorreu com a fala inicial tua, Christian, e com esse gancho que a Débora nos dá, que é o seguinte, eu tenho a impressão de que o Trump, sabendo que preside uma das maiores democracias do mundo, uma das maiores economias do mundo e todos aqueles superlativos, né, comumente empregados aos Estados Unidos, me parece que ele está realmente tentando redesenhar essas alianças e essas parcerias. Por que eu estou dizendo isso? Assim, e isso me intriga muito, porque você mesmo mencionou, ele admira homens fortes como o Putin, o Xi Jinping, o da Coreia do Norte, que agora o Kim. Então, rapaz, meu Deus. O Putin, homem forte, tudo assim. Ainda, Cristiano, ele está muito inspirado. Pau nele. Socorro. Mas, enfim. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte. Em que medida, Christian, você acha que o nacionalismo é uma ideologia? Eu queria te perguntar isso. Então, uma vez, eu acho que você já falou aqui no Central como a primeira identidade nossa é a nacional, né? Ou pelo menos era, né? Agora tem algumas trocas aí nisso, mas nasceu assim, né? Como uma identidade, como um jeito de você pertencer e se alinhar e agir politicamente no mundo. O quanto o nacionalismo vai e volta nos ciclos históricos, né, em que circunstâncias ele se fortalece. E aí, por fim, para fazer essa amarração com o que a gente estava falando aqui, o quanto esse nacionalismo às avessas, né, o meu país antes de tudo, mas aí você que é um nacionalista se alia a mim e a gente vai ser nacionalista junto, que é uma coisa que parece que ele está tentando desenhar. E é meio estranha, né? Porque se você vai ser isolacionista sendo nacionalista, como é que você vai se aliar com o nacionalista do outro lado? Então, exatamente. Então, o quanto pode ser uma tentativa de redesenhar mesmo o que antigamente eram alianças em torno de outras ideologias, em torno desse nacionalismo às avessas. Aí eu fiquei com essas perguntas na cabeça. Esse negócio do homem forte, nossa, que você falou do Putin, o Putin adora aparecer sem camisa, né? É por isso que eu achei engraçado, porque o homem forte é o culto da virilidade, é o homem que anda a cavalo sem camisa, o homem está sempre com... Né? O Trump não está mais em idade de aparecer sem camisa, mas ele gosta de aparecer sempre com umas mulheres novas, né? Tem essa coisa da masculinidade, da virilidade, né? Que é um negócio meio... Não, isso aqui é outra coisa, isso aqui foi só um coração que eu mandei para alguém aí, entendeu? O que acontece? Nacionalismo não é ideologia, tá? Faz parte de outras ideologias. Todas as ideologias têm uma visão de mundo que é, digamos, ou é particularista ou é universalista. Então vamos fazer o seguinte, assim, que visões de mundo são universalistas? Reacionários, de um modo geral, que colocam a religião acima da política, são universalistas porque... se você for católico, o centro do mundo está no Vaticano,
Isso tem que seguir. Nunca é universalismo geral. Você sempre tem um lugar que é o universal que você tem que seguir, entendeu? Se você for universalista, se você for um francês, o universalismo é Paris. Então também tem uma coisa assim meio... Dependendo de estar no centro ou na periferia, essa coisa de universalismo, nacionalismo muda de figura. Então, reacionário geral é assim, é universalista. O conservadorismo, de um modo geral, não reacionário, mas o conservadorismo de seus vários matizes é particularista. Ele fala da cultura nacional, ele fala da importância da nação, ele fala da importância do Estado, né? Fascismo, conservadorismo que eu chamo de estatista, conservadorismo que eu chamo de societário, sempre tem uma... Ou é regionalista, sei lá, o Nordeste, ou o Sul é meu, tá? Essas coisas assim. E tem um tipo de socialismo também que é nacionalista, tá? Que é tipo Darcy Ribeiro, Brizola, Getúlio, né? E tem outras ideologias que são universalistas, né? Aí eu falei, já os reacionários são, liberais são, libertarianos são, e tem um tipo de socialismo que também é. Tá? Então isso não é ideologia. O que tem é que algumas ideologias, ou a versão nacionalista de algumas ideologias prevalece nos períodos de crise da globalização, né? E outras prevalecem em períodos de globalização. Então, libertarianismo, liberalismo democrático, socialismo cosmopolita, reacionarismo, supostamente deveriam ter mais visibilidade em globalização e as outras no período de retração da globalização. Então, por exemplo, o que a Flávia estava falando, que é muito interessante, né? A Flávia sempre faz as perguntas mais cabeludas para mim. Isso é um elogio, evidentemente, né? O que acontece é que o Trump tem um negócio que é ambíguo, que faz parte da coalizão que está com ele, porque parte da coalizão é reacionária, parte da coalizão é libertariana. Então, para os reacionários, que são populistas, que estão falando da especificidade americana, emprego para os americanos, né, eles têm uma coisa que é universal, porque o universalismo é cristão. Só que não parece que é universal, porque como eles são protestantes, o centro do mundo é Washington, debaixo de Trump. Não é um negócio que está em Roma. Né? Na periferia não é assim. E isso ajuda a começar a tentar explicar a ambiguidade que a Flávia se levantou do nacionalismo, que para mim não é nacionalismo nesse caso, é patriotismo, tá? No centro e na periferia. Tá? Mas eu só falo para terminar. E o Trump tem um outro pedaço que é o libertarianismo. Que são, já vou chegar lá. Que é essa coisa de Musk. Por isso que o Musk fica batendo com o Bannon, porque você tem de um lado essa coisa patriótica de fechar, e o Musk tem uma coisa cosmopolita, que ele quer eventualmente que o Estado americano proteja as indústrias dele, dessa plutocracia do Vale do Silício, mas por outro lado também não quer... Né? Quer que tenha imigrantes qualificados, daí a briga com eles. Porque tem muitas incongruências, né, com o governo. Exato, e aí a maneira, eu acho que o Trump ainda não sabe direito como é que ele vai fazer, porque as tarifas, ele está usando para quê? Quando ele põe a tarifa, ele alegra os reacionários que querem o particularismo, querem o isolacionismo, os Estados Unidos têm que largar essas guerras, parar de intervir fora e virar para dentro. Né? Mas quando ele diz que ele está usando isso para fazer concessões políticas para os outros, ele logo recua, né? Aí ele adiou as sanções, quer dizer, as tarifas, que no fundo são sanções, para o México, para o Canadá. Por quê? Não aplicou a mesma à China, né? Exato, então parece que... Não, e o que é estranho também, que tem ar de blefe, é que as medidas que o Canadá e o México adotaram são medidas que eles já tomam periodicamente. E não teve nada de novo ali. Quer dizer, então parece que foi um circo, parece que foi o show de Trump. Ele vendeu esse discurso de, olha, eu ameacei, e aí eles colocaram mais 10 mil soldados na fronteira. Aí é o circo do populismo mesmo. Né? A Flávia perguntou a diferença do patriotismo para o nacionalismo. É que o patriotismo, digamos assim, é a forma de nacionalismo das ideologias que são universalistas. Então é assim, por exemplo, o patriota bolsonarista, assim como o patriota americano que é reacionário, eles falam da identidade deles, mas a identidade básica desses caras é o cristianismo. Entendeu? Então, então, no fundo, é uma coisa que é universal. É claro que se o país é cêntrico, você tem uma confusão, porque o universal está dentro deles. Aí parece um particularismo, entendeu? Mas quando você está na periferia, não. E aí vem essa história... O reacionário, você está dizendo, né? O reacionário, que é que põe a religião na frente da política. Aí acontece isso que a Flávia estava mencionando, que é muito engraçado, porque quando você quer, o Trump, com o nacionalismo americano, quer uma espécie de patriotismo reverso, que causa um alinhamento com os Estados Unidos, é o que eu chamo de cosmopolitismo periférico, numa versão muito ruim, que é o seguinte: eu vou participar do universalismo sendo americanista.
Quer dizer, quando eu me alinho aos interesses americanos, eu estou participando de forma subalterna dos interesses do Trump. Né? Mas eu digo que isso é patriótico e não é nacionalista porque ele não está colocando, como os americanos fazem, o país dele no centro. Ele está colocando na rebarba, porque ele acha que o país dele é uma porcaria, ou que é atrasado, ou que precisa daquela ajuda dos Estados Unidos debaixo do Trump. Nossa, eu conheço alguém que é assim. Quem? Não sei. Tanto tempo aí que não tem ninguém assim, né? E aí você está participando do universal, você está participando da civilização, que aquilo vai desenvolver o país, que aquilo vai corrigir os problemas do seu país. Como, por exemplo, fez o Milei. Né? E vou falar sério, e Bolsonaro do lado de cá. Por isso que essas pessoas elas não são nacionalistas, são patrióticas, entendeu? E aliás, eles se dizem patriotas. Você repara que é engraçado, eles não falam que são nacionalistas. Nesse jogo? Mas onde é que se encaixa nesse teu desenho aí dos patriotismos e nacionalismos? O nacionalismo cristão, que para mim é a modalidade que esses líderes ocidentais reacionários têm tentado moldar os seus países, as suas políticas em torno disso. Isso. Né? Então você pega a plataforma de governo do Trump, ela é nacionalista cristã, assim, límpida, cristalina, e é uma coisa que o Bolsonaro, por exemplo, tenta emular. O Milei não. O Milei, até onde eu acompanho e conheço, o Milei tem uma pegada mais libertária, menos religiosa. Então, o nacionalismo dele fica com ares mais seculares, por assim dizer. Mas, ainda assim, está tentando entrar ali na aba desse mesmo clube, sem usar a carta religiosa. Mas os outros líderes parece que usam a religião, não vou nem falar nacionalismo cristão, mas do nacionalismo religioso, né? Muito forte. Eu não chamo isso de nacionalismo, eu chamo isso de patriotismo. Pela razão que eu estava dizendo. Para mim, nacionalismo cristão é uma expressão que embute uma contradição. Porque o nacionalismo coloca a nação ou o Estado em primeiro lugar, ela não coloca a religião. A religião pressupõe que exista uma identidade básica dos seres humanos. Todo universalismo é assim. É muito óbvio quando a gente fala do liberalismo, por exemplo, que você tem a universalidade de todas as pessoas são seres humanos, que são dignos, devem ser tratados de forma digna, dignamente e tal, pereré. Quando você vai para um tipo de socialismo, que eu chamo de cosmopolita, também. Né? Todos são trabalhadores do mundo inteiro. Está no Marx lá, o Manifesto Comunista. Trabalhadores do mundo, univos. Quer dizer, não tem barreira de país entre os trabalhadores. Você pode levar isso também para o identitarismo, quer dizer, a identidade, por exemplo, de opressão que um negro tem é o mesmo... existe uma fraternidade que está acima das fronteiras, entendeu? Isso que eu estou querendo dizer. Entre minorias. Entre as minorias. Quer dizer, a causa das mulheres brasileiras, a causa das mulheres italianas, francesas, entendeu? Não é uma coisa que a nação vem primeiro, não são as mulheres brasileiras, entendeu? E isso é uma coisa mais nacionalista, tá? Você pode conjugar isso de diversas maneiras. No caso que a Flávia mencionou, o que acontece é o seguinte, os patriotismos são diferentes. O patriotismo reacionário, né, que o Steve Bannon tem, e o Trump também mostra, quando ele adere a essa pauta, porque quem comanda a coalizão tem que ficar oscilando, né, entre uma coisa e outra. Né? Que o Trump mostra, que o Bolsonaro mostrava, que a Meloni mostra, que a Le Pen mostra, né? Isso que você chama de nacionalismo cristão, que para mim é patriotismo, por quê? Porque a condição básica é ser cristão. Entendeu? Aí não importa se você é cristão americano, se você é cristão italiano, se você é cristão... Aí você tem um ponto de partida que é universal. Tanto que a pretensão da cristandade, através da Igreja Católica, o que significa católico? Significa universal. Tá? Então, por definição, uma definição cristã, ela é universalista. Tá? O que tem é como é que cada lugar vive de forma diferente o seu sentimento cristão. Então, por exemplo, os patriotas bolsonaristas são patriotas, assim, o que define ser brasileiro? O que define ser patriota? Ser cristão. A primeira coisa é ser cristão.
E ser cristão deriva as outras coisas. Ser uma cultura patriarcal, uma cultura de mulher, como é que chama agora? Mulher comportadinha, sei lá. Eles têm uma expressão lá que não é essa, não. Que é a mulher que não é submissa, é alguma outra coisa. Não lá. é submissão. Recatada. Recatada. Entendeu? Isso vem depois, isso vem de ser cristão. E ele diz assim, o Brasil é um país cristão, então eu sou patriota. Mas não é porque ele primeiro é brasileiro, é porque primeiro ele é cristão. Entendeu a diferença? O nacionalismo não é assim, tá? No nacionalismo, o país vem primeiro, a nação vem em primeiro lugar. Ela não tem uma adesão primária a algum outro valor. Tá? Você tem uma frase famosa de um sujeito que dizia o seguinte, olha, eu não conheço o ser humano. Eu conheço poloneses, italianos, espanhóis e até persas, mas... Quer dizer, você não tem uma visão de mundo universalista. Você olha para o mundo, o universalista olha para o mundo e vê primeiro as pessoas, depois ele vê elas divididas em países. O particularista, ele primeiro vê os países ou as culturas e depois vê as pessoas que estão dentro delas, entendeu? Agora, essa diferença entre nacionalismo e patriotismo explica essa incongruência também que a Débora estava falando, gente, como é que, se todo mundo é nacionalista, como é que a gente faz uma aliança de países nacionalistas? Isso não existe, né? Exatamente. Tem países com políticas patrióticas. Se for pragmática. A Flávia, eu demoro para responder, coitadinhos de vocês. Mas assim, o patriotismo do Milei não é um patriotismo reacionário. É o patriotismo supostamente libertariano. Que não é muito, porque pode ser patriótico no centro, mas não é patriótico na periferia. Né? Porque na periferia, assim, nós somos muito atrasados, nós somos o fim do mundo, nós temos que abrir os mercados, e abrir mercado é abrir para os Estados Unidos. Ou para a União Europeia, entenderam? Então assim, são dois patriotismos que está um do lado do outro, mas eles não são iguais. Porque o que dá a uniformidade do patriotismo libertariano é o mercado. É a ideia de que o mercado não pode ter fronteira. É isso que é o universal do patriotismo libertariano, entende? Ao passo que o que dá o universal no reacionarismo é a ideia de pertencimento à cristandade. Mas os dois eles podem andar juntos, entendeu? Exatamente por essa visão comum, que na verdade é antinacionalista. Tá? Não sei se eu consegui explicar bem.